Olá, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, já vamos então começar essa nossa nova aula e dessa vez vamos fazer então sobre um conteúdo um pouquinho diferente. Vamos então contar mais algumas histórias para saber como as coisas que nós temos hoje surgiram, de onde elas vieram, por quem foram inventadas, aonde foram inventadas, né? E dessa vez a gente vai falar sobre uma região do mundo extremamente importante para a computação. Essa região ela virou símbolo, ícone de progresso e desenvolvimento, se tornou uma região um ícone pop, vamos dizer assim, representada em filmes, em internet, em música, até mesmo na literatura. Vamos falar então de uma região conhecida como Vale do Silício. Como que surgiu, como que essa região chegou aonde está hoje e o que essa região representa para o mundo. Primeiro, o Vale do Silício é o nome de uma região englobando várias cidades que se localiza na Califórnia, mais especificamente próximo ali à cidade de São Francisco. Essa região ela é muito famosa, se você chegou no mundo hoje, muito famosa, muito conhecida por abrigar várias e diversas empresas e instituições de altíssima tecnologia nas áreas de eletrônica, informática e desenvolvimento científico. O nome Vale do Silício vem a partir do elemento silício, que na tabela periódica é Si. E esse elemento químico ele é usado na fabricação de chips, circuitos integrados, usados em processadores, memórias, componentes eletrônicos, placas de circuito, lógicas. E a origem desse lugar começa lá no início do século XX. Principalmente pela presença de uma universidade chamada Stanford, que no início do século XX era responsável por praticamente todas as inovações nas áreas de TV, rádio e desenvolvimento de equipamentos e produtos militares. Durante os anos 40, o reitor da Universidade de Stanford decidiu criar certos decretos para incentivar que alunos, professores, ex-alunos, estudantes de graduação, mestrado ou doutorado tivessem a liberdade e a iniciativa de criar empresas, startups, abrir escritórios, abrir centros de pesquisa dentro da universidade. E a motivação do reitor da Universidade de Stanford foi justamente pelo fato de que, pelo fato da Califórnia estar localizada na costa oeste dos Estados Unidos, era uma região que sofria muita exploração de mão de obra pelos países orientais. Então, o reitor da universidade, numa iniciativa de tentar conseguir a independência daquela região e trazer um desenvolvimento para aquela região, decidiu estimular o desenvolvimento de pequenas iniciativas e projetos científicos que rolavam dentro da universidade. Basicamente, tudo isso foi apenas um incentivo dado em algo que já existia dentro das faculdades, que é o fomento com ideias e novas invenções. E só para vocês saberem como essa universidade impactou o mundo inteiro, ex-alunos da Universidade de Stanford foram os fundadores de empresas como Google, Instagram, Netflix, HP, Nvidia, a Tesla, o Yahoo. E até a título de curiosidade, a Universidade de Stanford foi inclusive um dos 4 centros de pesquisa que formaram a antiga ARPANET. Lembra da nossa aula de História da Internet que a gente mencionou ARPANET? Stanford estava envolvida. Então, para contar um pouquinho dessas histórias que misturam um pouco de incentivo, coincidências e mentes brilhantes atuando naquela área naquela mesma época, inclusive na década de 40, Stanford abrigava vários institutos de pesquisas militares. Até porque, não por coincidência, o início da internet foi de origem militar, motivada principalmente pela Guerra Fria. Então, a Guerra Fria era um grande motivador para o desenvolvimento de tecnologias militares que posteriormente se tornariam tecnologias civis, como foi o exemplo da própria internet.
Nessa época, Stanford tinha um parque voltado para o desenvolvimento militar. No entanto, na década de 40, o reitor da Universidade de Stanford decidiu abrir seus escritórios e melhorar a infraestrutura para abrigar startups de iniciativa civil. Lembrando que civil é não militar. Aproveitando essa iniciativa, dois estudantes, William Hewlett e David Parker, que tinham criado um escritório dentro de uma garagem nas suas casas, decidiram aproveitar essa oportunidade e mover seus escritórios para dentro dessa universidade. Essa sala, nesse centro de pesquisa da Universidade de Stanford, se tornaria uma empresa chamada Hewlett-Packard, a união do sobrenome deles. Hewlett-Packard também é uma empresa conhecida como HP, que se tornaria uma das maiores empresas fabricantes de computadores e impressoras de todo o mundo. E eu acho, inclusive, que a HP é uma das maiores fabricantes de impressoras até hoje. E até contando uma outra história, na década de 50, William Shockley ele trabalhava num centro de pesquisa de semicondutores. Esse centro de pesquisa ele foi responsável pela criação do primeiro transistor. O transistor é um componente eletrônico que foi o responsável pela substituição daquelas enormes válvulas e tubos de vidro que funcionavam em computadores que tomavam uma sala inteira e transformaram essas válvulas em componentes muito menores. E ao contrário de todos daquele centro de pesquisa que utilizavam um elemento químico chamado germânio para a fabricação desses transistores, William Shockley acreditava que o melhor elemento químico para a fabricação desses transistores era um elemento chamado silício. Então, na Universidade de Stanford, ele contratou uma série de jovens formados em doutorado para trabalhar no seu centro de pesquisa em busca da sua perseguição para criar transistores de silício. No entanto, o projeto ele se tornou ambicioso demais, complicado demais, difícil demais, então ele decidiu meio que abandonar o projeto. Shockley era um cara mega inteligente. Ele havia ganhado o Prêmio Nobel de Física e era super inteligente. Porém, a maneira dele lidar com as pessoas e gerenciar as equipes era um pouco complicada, era um pouco áspera, digamos assim. Ele tinha uma postura um pouco agressiva, de certa forma. Então, um grupo de 8 engenheiros se organizaram ali e decidiram simplesmente tchau. Decidiram abandonar a empresa de Shockley. E aí eles criaram a sua própria empresa, chamada de Fairchild Semiconductor. Dessa empresa, da Fairchild, dos 8 engenheiros que abandonaram Shockley, 2 desses engenheiros criariam uma empresa conhecida como Intel. Sim, a mesma Intel que até hoje é uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. E tamanhas invenções e inovações nas áreas de hardware, de tecnologia, de circuitos e de processadores, logicamente também impulsionaram e muito o desenvolvimento do Vale do Silício e consolidando o Vale do Silício como um grande polo de desenvolvimento de software e de internet. Até porque hardware e software acabam andando de mãos dadas. O hardware não evoluiria sem a evolução também do software, como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas. Durante a década de 60, investimentos da NASA e da Força Aérea dos Estados Unidos levariam à invenção de coisas como o mouse e o hipertexto, cujo qual foi muito importante para a criação da internet. Lembra? Na nossa aula da história da internet. E também nessa época, uma empresa chamada Xerox contrataria das universidades da região do Vale do Silício naquela época os melhores pesquisadores e cientistas e doutores e mestres para a criação de tecnologias que revolucionariam o mundo dali para frente. Tais como o desenvolvimento de linguagens de programação, o desenvolvimento de interfaces gráficas para computadores, ou seja,
uma tela de computador com coisas que você pode clicar e arrastar e mover, o desenvolvimento de redes e o primeiro desenvolvimento de impressoras a laser. Uma das invenções da Xerox, a interface gráfica para computador, seria muito, mas muito importante para uma outra grande empresa que surgiria no Vale do Silício, uma empresa conhecida como Apple. A Apple se inspiraria na interface gráfica da Xerox, que nunca usou de fato a tua invenção, mas a Apple pegaria a interface gráfica e colocaria pela primeira vez em computadores pessoais. Até essa invenção da Apple, mexer nos computadores era mexer com uma tela preta cheia de letras. A partir daí, pela primeira vez, computadores pessoais de pessoas em casa poderiam ter uma tela bonita, com ícones, que você poderia clicar, selecionar, arrastar com menus. Essa interface gráfica da Apple também serviria de inspiração para uma grande empresa concorrente dela, chamada Microsoft. E até a título de curiosidade, a Microsoft não fica no Vale do Silício, ela fica nos arredores ali de Seattle, também nos Estados Unidos. E além de todas essas empresas que eu citei ao longo do vídeo, como a Intel, a Apple, a Tesla, o Vale do Silício também veria empresas surgirem como a Mozilla, o Facebook, a AMD, a Adobe, a Pixar, o eBay, o PayPal, a Cisco. E atualmente o Vale do Silício ele atrai investimentos do mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, no ano de 2012, o Vale do Silício sozinho foi responsável por 46% de todo o investimento que entrou nos Estados Unidos. Porém, tamanha concentração de empresas de altíssima tecnologia e de pessoas ganhando muito bem também encareceu muito o custo de vida daquela região, se tornando uma das regiões mais caras para se viver de todo o mundo. No entanto, é muito importante e é muito interessante também refletir o motivo pela qual surgiu o Vale do Silício. Como a gente mencionou no comecinho desse vídeo, o Vale do Silício foi motivado por uma universidade muito conceituada no mundo inteiro chamada Stanford. No entanto, Stanford estimulou também a ida de diversas outras universidades, o surgimento de várias outras universidades ali mesmo na própria região do Vale do Silício. Então, a presença de diversas universidades, o investimento em tecnologia, o investimento em ciência, o investimento em bolsas de mestrado e doutorado foram os grandes responsáveis pelo surgimento da região do Vale do Silício, que certamente não existiria se não fosse pelo investimento da universidade em ciência e tecnologia. Investimento cujo qual não renovou apenas a região do Vale do Silício, mas também mudou a vida daquela população e certamente revolucionou a história da humanidade para sempre. É importante a gente mencionar isso, de como que surgiu o Vale do Silício, para que nós aqui no Brasil tentemos estimular também o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de tecnologia para melhorar não só as condições de vida da própria população brasileira, mas também, de repente, acabar mudando o mundo de certa forma. Que, novamente, se não fosse pelo apoio às universidades, à ciência e à engenharia, o Vale do Silício nunca existiria. Então fica aqui um grande aprendizado para que, de repente, nós possamos ver esse tipo de futuro aqui no Brasil, valorizando as nossas criações, valorizando a nossa ciência e valorizando a nossa tecnologia. E, principalmente, valorizando as nossas universidades e os nossos professores. Obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. Foi uma coisa bem leve, um conteúdo bem tranquilo. Então, nos vemos na próxima aula.